vício em café. Por que você não consegue ficar sem? Será que você que ama um cafezinho é viciado em café? Que ama aquele cheiro e tem aquela vontade de tomar um cafezinho depois do almoço? No vídeo de hoje você vai finalmente entender se a cafeína vicia. Porque algumas pessoas sentem um desejo quase incontrolável de tomar café todos os dias. E quando não tomam, ficam irritadas, com dor de cabeça e com um sono mais forte que o normal. Será que a falta de café está causando uma abstinência igual a de quem usa drogas? Maria era uma mulher jovem que está entre os 97% de brasileiros que consomem café regularmente, tá bom? Todos os dias ela toma pelo menos 4 xícaras de café. Mas esse amor pelo cafezinho se tornou um verdadeiro incômodo. Em uma viagem de final de semana, dirigindo na estrada, Maria se lembrou que por causa da correria para sair, ela não tinha tomado seu cafezinho naquela manhã. Fazia quase um dia que seu corpo estava sem cafeína, a principal substância psicoativa presente no café. Irritada e com uma dor de cabeça terrível, Maria acelerou o mais rápido que pôde para chegar na próxima parada. E só foi melhorar quando finalmente parou e bebeu aquela xícara de café. Me conta aqui, quantas xícaras de café você toma por dia? E se você já passou por algo parecido quando ficou sem café? Para entender o caso de Maria, ela teve uma síndrome de abstinência. E se ela estava viciada em café, nós precisamos entender como que a cafeína muda o seu cérebro. As fontes dos efeitos estimulantes do café é a cafeína. Ela age diretamente no cérebro, inibindo a adenosina, a molécula do cansaço. A adenosina é produzida enquanto estamos acordados e se liga em receptores nos neurônios. Essa ligação diz para os neurônios, que faz conexão entre o intestino e o cérebro, diminuir a atividade, o que gera sonolência e cansaço. Aí entra a cafeína. Ela é muito parecida com a adenosina, mas não consegue gerar a resposta de sonolência. Ao se ligar exatamente dos receptores que eram para a adenosina, a cafeína impede que a adenosina faça sua função de deixar os neurônios mais lentos. Impedindo a ligação da adenosina, a cafeína impede o cansaço. Ela gera a sensação de energia, foco e concentração que Maria experimentava todos os dias, cerca de 15 minutos depois de ter tomado café. Maria sempre foi de tomar uma xícara de café ao acordar, para se sentir disposta. Mas depois que começou a trabalhar atrás de uma mesa no escritório, passou a tomar outras xícaras depois do almoço, para matar aquela lambeira. Quem se identifica? Nos primeiros meses, aquela dose extra de cafeína dava até um gás incrível para aguentar até o final da tarde. Só que depois de um tempo, o café parou de funcionar. Nem mesmo a primeira xícara da manhã estava fazendo muito efeito. Depois que ela mudou de país, ela passou a tomar, em vez daquele cafezinho, um cafezão. E mesmo assim, não passou a fazer efeito. Foi quando ela começou a tomar outra xícara antes de meio-dia, outra por volta das 4 da tarde, para dar conta de entregar tudo que ela tinha. Afinal, ela tinha que terminar tudo antes de sair da empresa. Mesmo assim, sempre que aumentava a dose de cafeína, parecia que depois de alguns meses, ela já não fazia mais o mesmo efeito. Ela precisava de uma dose maior da substância para ter o mesmo efeito estimulante. Já ouviu essa história antes? Sem perceber o que acontecia no seu corpo, Maria estava passando por um fenômeno biológico bem similar ao que acontece com quem? Com o usuário de drogas. Ele estava desenvolvendo tolerância à cafeína. Será que o fato de ter ficado
tolerante à cafeína e precisar de cada vez mais para ter o mesmo efeito é suficiente para dizer que o café vicia? A história da tolerância vai nos mostrar como o consumo prolongado de cafeína pode criar uma armadilha. Mas antes de eu contar que armadilha é essa, eu quero te pedir para você já se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você ver mais histórias de mistério e saber que da mesma forma dessa história, toda semana tem informações novas, histórias novas para vocês, tudo baseado em artigos científicos, fontes totalmente fidedignas. Toda cafeína que entra no corpo é utilizada, degradada e depois eliminada na urina. Só que isso não acontece instantaneamente, demora cerca de 5 horas para que metade da cafeína consumida seja eliminada. Depois de 24 horas praticamente não vai ter nada de cafeína no cérebro e você pode tomar mais uma xícara de café tranquilamente. Mas para quem toma várias doses por dia, a história é diferente. O corpo está começando a eliminar a cafeína e você vai lá e pum, toma mais uma dose. O resultado é que a quantidade da cafeína que fica no corpo não cai o suficiente. A presença de cafeína no cérebro é constante e ele se acostuma a trabalhar com a cafeína lá. Para não ficarem hiperestimulados na presença da cafeína e manter a sinalização do cansaço funcionando, os neurônios desenvolvem um mecanismo de defesa. Eles criam novos receptores de adenosina. Agora existem mais espaços vazios para a adenosina se ligar e causar o cansaço. Ao aumentar a dose para 4 xícaras, Maria aumentou a cafeína para ter o mesmo efeito. Mas seus neurônios agora têm bem mais receptores de adenosina do que os de uma pessoa que não toma café. Aconteceu uma modificação de verdade na estrutura dos neurônios. Agora eles estão mais tolerantes à presença de cafeína. Tolerar uma dose maior de uma substância pode parecer uma coisa boa, mas se você fica sem ela, acontece um efeito bastante desagradável, a abstinência. Mas aí eu pergunto de novo, se a cafeína causa tolerância e abstinência significa que tomar café vicia? No meio da estrada, os neurônios de Maria, cheios de receptores de adenosina, não receberam a dose esperada de cafeína para aquela hora da manhã. De repente, a adenosina se viu com uma infinidade de receptores livres para se ligar e gerar cansaço, sonolência extrema e uma dor de cabeça terrível. Isso mesmo, além do sono, dor de cabeça. O que eu não te contei, mais um dos efeitos colaterais da adenosina é disparar uma resposta que dilata os vasos sanguíneos, alterando a pressão sanguínea no cérebro. Isso gera uma dor de cabeça terrível, intensa, que muitas pessoas relatam como a pior dor de cabeça que já tiveram. O que Maria realmente teve foi uma síndrome de abstinência de cafeína. Um problema reconhecido oficialmente como uma doença pela Associação Americana de Psiquiatria, uma das maiores referências em transtornos mentais do mundo. Os dados apontam que até mesmo quem toma uma xícara de café por dia ao longo de vários dias pode ter síndrome de abstinência se parar de tomar café de repente. E pode parecer que isso não é um problema assim tão relevante, mas a abstinência de café prejudica a produtividade. Tem gente que fica incapaz de trabalhar, fica na cama o dia todo e deixa de comparecer a eventos importantes. Considerando o fato de que 97% dos brasileiros consomem café e que muitos outros produtos têm cafeína, como chocolate, refrigerante, o chá e até cápsulas de cafeína, isso pode ser um problema. Não só para a saúde, mas até para a economia do país, sabiam disso? Como o consumo do café está ligado a uma tradição social e ao ritual do cafezinho, muitas pessoas não acham que a cafeína pode fazer mal. Muitas não têm nem ideia de que já desenvolveram tolerância e sentem abstinência quando fica sem café. Quando a pessoa sai da rotina é que ela percebe os sintomas.
e eles são facilmente confundidos com outras doenças, como enxaqueca ou como resfriado. A pessoa nem imagina que pode ser apenas uma falta de café. A tolerância seguida da síndrome de abstinência pode levar a pessoa a sentir que só melhora com o novo uso da substância, o que caracteriza o que os médicos chamam de dependência física. Seria essa dependência física um vício em cafeína? Pasmem! O termo vício gera bastante confusão, porque algumas pessoas acham que dependência física é a mesma coisa que vício. Mas não é não, tá? A palavra vício nem é mais usada pela comunidade médica. O que nós da sociedade estamos aprendendo a chamar de vício é, na verdade, um transtorno mental em que a pessoa perde o autocontrole e tem um grave prejuízo na saúde e nas relações sociais. Esse transtorno pode acontecer até mesmo sem o uso de substâncias, como acontece com os jogos de apostas. Mas no caso de substâncias, o termo é transtorno por uso de substâncias. Então, como eu falo no vídeo, como o consumo da açúcar é vício ou não é? Então, quando a gente pergunta se a cafeína vicia, nós temos que nos perguntar se cafeína é capaz de causar um transtorno por uso de substâncias. Uma doença que acomete pessoas que usam drogas de forma abusiva. Para dizer que a cafeína causa um transtorno, ela tem que atender pelo menos 4 critérios. Uma pessoa usuária tem perda de controle, um forte desejo de usar a substância e, apesar de querer parar, ela não consegue. Você se enquadra? A segunda é a deteriorização social. O uso da substância te impede de fazer tarefas importantes no dia a dia, como trabalhar, se relacionar ou buscar o filho na escola. Para se perguntar sobre isso. Fica mais interessante usar a substância do que viver a sua vida levando os problemas sociais a sérios? Terceiro, se pergunte, a pessoa tem coragem de assumir riscos para usar aquela substância? Pular o muro da vizinha porque sentiu o cheirinho do café para ir lá e catar um cafezinho? Mesmo a substância fazendo algum mal, ela continua usando e até mesmo se expondo a um ambiente que traz perigo ou risco de vida, como recorrer ao tráfico, gastar dinheiro que não tem e se envolver em brigas para conseguir a substância. E o número 4, a pessoa desenvolve dependência física, com tolerância à substância ou abstinência na falta dela. Esse é o único critério que pessoas que tomam muita cafeína atendem. E mesmo que a cafeína gere abstinência, ela tende a durar cerca de 2 dias a 9 dias, nos casos mais extremos. Diferente de drogas, como nicotina, como a nicotina do cigarro, que pode demorar semanas. A cocaína, que pode gerar abstinência 6 meses depois do último uso, mesmo com tratamento médico. E se eu te disser que a partir de hoje você não pode tomar café por 1 semana, o que seria uma péssima notícia para você, não é? Talvez você até se preocupe, porque vai ter dor de cabeça, não vai conseguir manter a atenção, vai ter efeitos de abstinência, mas você consegue parar facilmente. Ou você não deixa de cuidar dos seus filhos ou da sua namorada, e você não se expõe em risco de vida só para tomar um café. É por isso que, apesar de gerar tolerância e abstinência, café não vicia. E já que café não vicia, para de reduzir os sintomas de abstinência. Café não vicia. Então, depois dessa notícia bombástica, pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas que te falou na cabeça durante muito tempo que café viciava. Compartilha com essa pessoa e abre a mente dela. Para reduzir os sintomas de abstinência, quando você fica sem café, ao invés de parar de tomar o café de repente, você pode reduzir gradualmente o consumo, bebendo metade da xícara, ou colocando menos pó na hora de passar o café, ou fazendo como eu. O tanto de café que eu tomava, hoje eu acrescento mais água, deixa ele ralo, divide ele por 2, 3. Você pode reduzir gradualmente o consumo. Faça como eu, beba metade da xícara e depois bebe o resto. Mas se você realmente tiver desistido do seu bom e velho cafezinho, e isso se você realmente tiver desistido do seu bom e velho cafezinho. Quero café, quero café, quero café, quero café, quero café.
Agora, se você quer saber se açúcar é capaz de viciar, assista o vídeo, assista o vídeo e dá um joinha, dá um like aqui. Aproveita, se inscreva no meu canal, porque essas informações vão fazer um na sua mente, te ajudando a virar chaves e desvendar códigos maravilhosos para você seguir uma vida plena e cheia de saúde, cuidando do que o papai te deu para cuidar, do templo do Espírito Santo. Lembre-se, você é imagem e semelhança dele e ele te fez para governar sobre qualquer coisa, seja vício em café, seja vício em açúcar, seja vontade de tomar um café, seja vontade de controlar o que for. Bora que bora?